Acabo de anunciar ao nosso treinador Eriksson a contratação que acabamos de fazer de Fernando Mendes. Evitámos que o jogador fosse para a Espanha. Ele estava, como se sabe, quase a arrumar para um clube espanhol e, portanto, evitámos à última hora que se perdesse um jogador português em Portugal. Portanto, nessas condições, e uma vez que o jogador estava livre, ou livre de compromissos com o Sporting, evitando essa fuga ou essa saída do país, fizemos a contratação de Fernando Mendes. Ele, neste momento, já é jogador do Benfica. O Sporting quer um diálogo com o Benfica, quer respeitar o Benfica, mas quer ser respeitado. E os senhores do Benfica, de facto, não têm respeitado o Sporting, e o Sporting, de facto, perante esta situação do Benfica, tem de pôr termo a isto e definitivamente. Foi os senhores do Benfica que convidaram o Sr. Fernando Mendes para um encontro. Esse encontro que os senhores do Benfica sabem perfeitamente. E aí persuadiram o Sr. Fernando Mendes a sair do Sporting. Foi a partir desse encontro que o Sr. Fernando Mendes esteve com os dirigentes do Benfica que o Sr. Fernando Mendes vem dizer que não queria ficar no Sporting e que queria sair do Sporting. Agora vêm os benfiquistas, o Sr. Gaspar Ramos, que eu não tenho o prazer de conhecer, vem a dizer: nós só contratámos o Sr. Fernando Mendes se não ele ia para o estrangeiro. Ora bem, isto de facto é o que eu disse, eu posso repetir, os benfiquistas devem ter vergonha, vir com essa conversa fiada, conversa simplesmente para tapar os olhos às pessoas que efetivamente não estão assim de olhos tapados, não é? O que era, isso é o chamada desculpa de mau pagador. O Fernando Mendes, quando pede a rescisão do contrato, já tinha um acordo com o Benfica. É isso, Sr. Sousa Sintra? Presumo que era isso. Claro que eu não estava lá nessa reunião que o Fernando Mendes teve com os senhores dirigentes do Benfica para poder dizer qual foi o teor da conversa. O que posso dizer, só depois dessa reunião que houve com o Fernando Mendes do Benfica, é que o Fernando Mendes vem a público dizer que não queria ficar no Sporting e queria ir embora. Claro, diz que não tinha contrato com o Benfica, não tinha contrato com o Porto, não tinha contrato absolutamente com ninguém. Mas queria sair. E foi para a Federação, depois daquele pedido de rescisão, que a Federação muito mal aceitou a rescisão, muito mal, porquanto era o único jogador, que, enfim, dos jogadores todos que o Sporting devia dinheiro, aquele de facto não devia dinheiro. Porque havia um acerto de contas com o carro, que isto foi da outra direção, portanto não tem nada a ver com este assunto, e quem era criador do Fernando Mendes era efetivamente o Sporting. Portanto, a Federação não aceitou absolutamente nada, rescindiu o contrato com o Fernando Mendes de uma maneira absurda e de facto escandalosa. Por isso eu disse, e eu digo muito bem, que os senhores da Federação devem se demitir, devem abandonar os seus lugares e pôr ali gente capaz, honesta e séria, com justiça perante todos os casos. E os senhores do Benfica tenham vergonha e portem-se bem, que já chega, palhaçada. Vou ter uma reunião com toda a direção do Sporting e até procurarei numa assembleia com o Sporting, se for caso disso, expor mesmo aos sócios do Sporting qual é a posição. Cortamos relações com o Benfica ou não cortamos relações com o Benfica? A posição do Presidente é, de facto, não cortar relações com o Benfica. Haver um diálogo com o Benfica, um diálogo com o Presidente do Benfica, um diálogo com a direção do Benfica. Mas o Benfica tem de se portar com dignidade e com respeito e tem de respeitar o Sporting, que o Sporting não está de maneira nenhuma para aceitar esses argumentos baratos, né? E, enfim, só serve para aqueles que não conhecem toda a história de Fernando Mendes, Benfica e os jogadores. Mas na Federação até há sportinguistas, concretamente o Presidente da Federação é um conhecido sportinguista, o Dr. Silva Rezende. O Dr. Silva Rezende, com o devido respeito, se ele é sportinguista ou não é sportinguista, não sei. Ele diz sportinguista, mas ao ser perante os factos, não há argumentos. E este é um facto. O Dr. Silva Rezende, eu telefonei para a casa dele quando tomei conhecimento desta rescisão dos contratos, tomei conhecimento particularmente, porque os jogadores já sabiam que tinham rescindido o contrato, os advogados dos brasileiros, o empresário já sabia que a Federação ia rescindir os contratos com o Silas e com o Douglas, sabiam isto antes do Sporting, sabiam isto, souberam, todos eles sabiam o que ia acontecer. E quando eu soube isto também particularmente, através de um jornalista, vim a saber, telefonei à 1h30 da manhã para a casa do Sr. Silva Rezende, o Presidente da Federação, que me disse que não sabia absolutamente nada. Não sabia nada. Como é que é possível um Presidente da Federação Portuguesa de Futebol não saber a rescisão dos contratos? Bolas, não pode ser, alguma coisa está errada. Depois tive uma reunião com ele na Federação, com outros elementos da Federação. Perguntei-lhe este assunto e ele disse, ficou para ali engasgado, não sabia o que estava para ali a dizer, um comprometimento total para ir mais longe. O que me leva-me a pensar, desculpou-se depois que tinha um parecer do advogado. E perante o parecer de um advogado que naturalmente nem sabia os factos concretamente para poder dar o seu parecer, não é? É que ele tomou essa decisão, ou antes a Federação tomou essa decisão com a ausência total de conhecimento do Presidente, já que ele disse que não sabia, não é? Pergunta-se quem é que manda naquela Federação? É o advogado que dá um parecer ao seu belo prazer ou quem é que está lá a comandar? É uma situação realmente vergonhosa para uma Federação que se quer responsável e isenta perante os clubes.
Admite que há gente no Sporting, homens fortes, personalidades do Sporting que estejam contra a sua direção? Não creio. Os sportinguistas estão unidos. A família sportinguista está unida. Todos? Todos os sportinguistas estão unidos. O Sporting vai naturalmente dar as alegrias aos sócios do Sporting que eles esperam há muitos anos. E neste momento não vejo qualquer contestação da parte da família unida. A família unida está unida. A mística sportinguista está completamente recuperada, pelo menos neste tempo, como ela dá a perceber, mas é que estamos todos unidos. É uma família capaz, com a força necessária para poder dizer a esses benfiquistas que o Sporting é o maior e o Sporting é capaz de enfrentar tudo e sem receios de Benficas ou de outros clubes qualquer. O Conselho de Disciplina apreciou um novo processo disciplinar em que era arguido o Presidente do Sporting Clube de Portugal, Sr. Sousa Sintra. E depois de ponderado esse processo, depois de apreciado o processo anterior, o Conselho de Disciplina fez sendo um cúmulo das penas, da pena aplicada no primeiro processo e da pena que coube ao segundo processo, fez um cúmulo e aplicou uma pena única de 60 dias de suspensão ao Sr. Sousa Sintra, que obviamente engloba, como se compreende, quer um processo disciplinar, quer outro. Pelos vistos, vão ter que me dar muito mais castigos, porque eu não vou, de maneira nenhuma, alterar a minha conduta. Vou continuar a ser aquilo que sou, frontal, aquilo que tiver que dizer que digo, e não fico intimidado para este tipo de castigos. Tudo começou no final da última temporada. Fernando Mendes, seguindo o exemplo do seu companheiro de equipa Morato, pediu a rescisão unilateral do contrato com o Sporting Clube de Portugal. O futebolista alegou para o efeito a existência de salários em atraso. Na mesma ocasião, o brasileiro Silas tomou idêntica atitude. A Federação Portuguesa de Futebol aceitou o pedido dos atletas leoninos e o Sporting recorreu de imediato para o Conselho de Justiça. Pouco tempo depois, Fernando Mendes assinava um contrato com o Benfica, um compromisso que ficaria congelado até à decisão do Conselho de Justiça. Nessa lista aparece ainda o nome do brasileiro Aldair, que regressará no início de setembro, e o de Fernando Mendes, que embora já tenha assinado pelo Clube da Luz, viu congelado o seu contrato por parte da Federação. Eu assinei para o Benfica, a partir daí não tem nada a ver com as coisas que se passam entre os dois clubes, é evidente. As pessoas é que têm que se entender e não eu, não é? Hoje, finalmente, terminou o folhetim. O Conselho de Justiça disse não ao recurso do Sporting. Fernando Mendes é agora de facto o jogador do Benfica. Silas, se por acaso voltar ao Sporting, terá de fazer novo contrato, agora com o estatuto de estrangeiro. O Tribunal Constitucional confirmou a sentença que condenou o Sporting ao pagamento de indenizações a 2 ex-jogadores leoninos. 100 mil contos a Ricardo Rocha e 30 mil a Fernando Mendes, atualmente ao serviço do Boa Vista. Isto é dinheiro foi dinheiro do meu trabalho, né? Eu estive lá 8 meses sem receber e é dinheiro que me deve, né? Pronto, e estava à espera disto. Não esperava que demorasse tanto tempo, mas... Perdeu a esperança de perder o dinheiro? Diga? Perdeu a esperança de receber este dinheiro? Não, se eu tive motivo de justa causa para sair, né? Também, se me deram essa justa causa, também tinham que me dar razão neste caso agora, né? Foi o que aconteceu. O caso de Fernando Mendes remonta ao tempo em que se transferiu para o Benfica. A indenização ao brasileiro respeita ao alegado incumprimento do contrato de trabalho por parte do Sporting, que para já não quis comentar estes últimos desenvolvimentos. A resposta será dada depois do regresso de Ilídio Diniz, responsável pelo contencioso do clube, que se deslocou a Turim por causa da transferência de Figo para a Juventus.